Bom, boa tarde a todos. Alegria estar aqui novamente. Eu sou Adelino Júnior e eu estou aqui porque eu te ajudo a alcançar uma vida sem brigas no seu relacionamento, a zerar as suas brigas de casal. Essa é a ideia, esse é o objetivo. Começamos uma sequência de 15 lives, essa é a 12ª, lives de aquecimento, para que a gente adentre nessa jornada pelo real sentido dessas brigas. Para que a gente ganhe um entendimento de que, mesmo parecendo tão óbvio acabar com elas, por que estamos tão distantes disso? Essa é a ideia. No final de julho, nós vamos fazer um evento, e aí sim, nesse evento, a gente vai compilar tudo isso e vai transformar tudo isso em algo mais trabalhado, né? Algo que te oferece um passo a passo de como é que você vai dar caráter prático a tudo isso que a gente está discutindo, né? Essa é uma etapa, então, de aquecimento mesmo, uma etapa anterior. Para que a gente não caia no lugar comum de achar que eu estou propondo a ilha da fantasia, né? E não. Casais são diferentes, pessoas discutem porque têm pensamentos opostos muitas vezes. É que briga é outra coisa. Eu estou falando de mulheres que têm relacionamentos saudáveis, mas que por algum motivo, em algum momento, se perderam e vivem, portanto, relações ruins, desgastadas e pequenas. Às vezes nem percebe, porque está tão acostumada com essa zona de conforto, né? Está tão acostumado com a vida pobre a dois, de tanto repetir esse comportamento e de tanto vê-lo em todo lugar que se vai e que se ouve, acha que é normal. A minha ideia aqui é fazer você entender que não é verdade isso. Não é verdade que sua vida tem que ser assim, não é verdade que o mundo te diz que isso é desse jeito mesmo, né? É preciso que se descubra esse desejo latente em você e resolver isso, né? E eu não encontro quem discuta isso em profundidade, né? Rafa, tudo bom? Então eu montei essa ideia, montei esse passo a passo, e hoje eu estava lendo algumas coisas e eu me convenço cada vez mais de que eu realmente tomei a decisão certa. Estava vendo alguns dados referentes à Europa, que está no estágio de pandemia mais avançado do que o nosso, né? Eles ficaram praticamente entre 90 e 100 dias em estado de isolamento, mais pesado que o nosso até. E eu estava vendo que as chamadas para o Disque Denúncia lá, contra agressões domésticas, elas aumentaram 60%. Eu vi que as buscas na internet por informações de possibilidade de denúncia aumentaram 270%. 270%. Isso sem falar, né, das vítimas que estão sob a vigilância dos seus algozes, né, dos seus agressores, e que não podem, portanto, acessar a internet ou fazer uma ligação, e que por isso nem aparecem nesses números, né? A gente tem que entender que relacionamento abusivo, ele começa com a briga, né? Relacionamento abusivo, ele funciona como uma maré enchendo, né? Ele não simplesmente ele não simplesmente se apresenta a você de forma violenta. Não, ele é sutil, né? Ele é uma maré enchendo mesmo, né? É aquele momento em que falta consciência, mas sobra permissividade. E o isolamento não pode ser encarado como uma culpa por essa violência, né? Você não pode se deixar seduzir por essa desculpa ilusória, nem essa nem nenhuma outra, né? Aliás, faço minhas as palavras de Jean Paul Sartre, né? Que vale para o relacionamento e vale para nós individualmente, né? Se você se sente mal e sente tédio em estar sozinho, é porque você está definitivamente em péssima companhia, né? É preciso pensar nisso, né? Porque senão a gente não entende isso e deságua essa violência e frustração no outro. No Brasil, o aumento dos casos de violência doméstica, 40%. 22% de aumento de feminicídio. Então, é preciso que a gente faça alguma coisa. É preciso que a gente se insira nesse ambiente. É preciso que a gente perceba que muitas vezes nós estamos nesse ambiente, no nosso relacionamento. Só que, eventualmente, de forma mais sutil ainda. E mesmo que não esteja, você não pode se permitir isso para a sua vida, né? Uma vida ruim a dois. Porque isso rouba valores. E o objetivo aqui não sou eu explicar, mas você entender
quem tem acompanhado aqui, eu tô vendo a doutora Rafa, tô vendo a Vivi, tô vendo a Celes, que estão assim, acho que eu vi em todas as lives, né? Já percebeu que o objetivo aqui é descer fundo mesmo, sabe? É sair da superficialidade, né? É avançar além de um palmo de profundidade, né? Por quê? Porque a gente precisa discutir esses conceitos difíceis para que a gente comece a virar o jogo, né? Precisa evoluir esses conceitos, né? O que é que o mundo te diz sobre ciúmes? Ciúmes é bom, ciúmes é legal, sinal de zelo. A gente avança um pouquinho e percebe, opa, ciúmes não é legal. Só que você precisa avançar mais ainda, né? Por que você tem ciúmes? Né? Mais ainda, entrar mais ainda e se perguntar o que em mim falta para que eu materialize nesse sentimento, né? Então, por quê? Porque não adianta procurar fora o que está faltando dentro, né? Não adianta. O que só pode ser achado dentro tem que ser procurado dentro. E aí a gente tem que abandonar as compensações externas que o mundo te oferece, né? Para os relacionamentos, viagem nenhuma, presente nenhum, compensa um dia pobre, sabe? E para que a gente comece a ter essa percepção, é realmente preciso que a gente descasque, né? Vá para camadas mais profundas, busque o núcleo do problema, né? E núcleo, até pelo próprio nome, está no núcleo, né? Está no centro. A gente tem que parar de olhar a casca, né? Porque dentro tem um mundo, né? Tem um mundo. Quando a gente faz isso, ou pelo menos quanto mais a gente adentra, mais a gente abandona a lógica da disputa, né? Nos relacionamentos. E a gente começa a se aproximar da lógica da verdade, né? Eu não tenho vontade de vencer, eu não estou numa disputa. Eu tenho vontade de fazer prevalecer o bem, que é a verdade, né? Já até na Bíblia, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? A ideia é essa, abandonar a lógica da disputa e de querer vencer individualmente, que é assim que a gente faz em tudo, né? Eu já usei o exemplo do acidente de carro, né? Que você vê duas pessoas que descem, né? Uma querendo matar a outra. Como assim? Se quase sempre tem um culpado só, né? Por que esse culpado só desce também querendo matar o outro? Porque pela lógica de vencer. Quando a gente avança nesse sentido, a gente entende e vivencia verdadeiramente a ideia da empatia pelo outro, tão fundamental em qualquer relacionamento, ainda mais naquele relacionamento que você resolve dividir a vida, né? A empatia, que você pode conceituá-la de várias maneiras, mas eu gosto muito daquela ideia de que empatia é você respeitar que o peso que às vezes você aguenta, para o outro é insuportável, né? Para o outro esmaga. As pessoas são diferentes. E a gente para de menosprezar a dor do outro só porque não dói na gente. Empatia no relacionamento, ele permite que você pare de diferenciar o seu parceiro verticalmente. Você os distingue horizontalmente, mas verticalmente não. Você reconhece que há diferenças, mas não julga nem menospreza o outro por causa disso. Você foge daquela lógica. Eu só concordo com você desde que você fale o que eu penso, né? Aí não é concordar. E ontem a gente adentrou num tema que eu considero complexo, mas que foi bom, que é a ideia do tempo. Se é inimigo ou aliado dos casais, né? E a gente tentou fugir do lugar comum da discussão, que foi a ideia da felicidade e o tempo, né? E a felicidade é tratada como uma esperança, como uma missão, como algo que tem que ser à frente e que não é possível viver assim. Porque a esperança é sempre de algo que nós não temos, sempre de algo que está fora. E a gente precisa alinhar a nossa vida com essa presencialidade, com a ideia da felicidade agora, né? Por quê? Porque a ansiedade nasce desse desalinhamento entre a única coisa que você tem, que é o presente, que é a presencialidade, e a esperança de ser feliz. Felicidade não pode ser projeto, felicidade não pode ser missão, felicidade não pode ser esperança. Felicidade tem que ser um dado do agora, porque felicidade é um atributo da vida vivida e não da vida desejada. A vida desejada é miserável, porque ela está sempre projetando para fora da vida, num futuro, onde você jamais estará. Então, decidir mudar o mundo agora, sabe? Não aceitar ter esperança de um relacionamento bom. Não é esperança, é agora, né? E o mundo te joga nesse descompasso, né? Saia desse tempo do mundo, senão ele vai te escravizar. O mundo adora vender esperança. Adora vender esperança. Então,
É preciso realmente se perguntar, dentro da desordem que eu vivo no meu relacionamento, né, qual é a minha responsabilidade nessa desordem, né? E aí, direto eu recebo, né, direto, é impressionante, assim, talvez seja as mensagens que eu mais recebo, que é a ideia do dedo na ferida, né? É a ideia do tapa na cara. Às vezes eu escrevo, nossa, você fala muitas verdades inconvenientes. E o que eu tenho para falar sobre isso é que já tem muita gente agradando, né? Já tem muita gente colocando doce na sua boca. A ideia do dedo na ferida e do tapa na cara, que você sente isso, você sente quando isso acontece dentro de você. A ideia que eu lanço frente a isso é aquela ideia de: você sente dor agora? Você sente desconforto com tudo isso que eu estou falando, né? Será então que é porque você não está começando a falar da cura ao invés da anestesia? Será que eu não estou tocando em você aquela ideia que eu falo desde a primeira live, né? Existem ferramentas e valores já aí em você, que só precisam ser acessados corretamente para que você comece a corrigir essa rota nessa jornada e ter um relacionamento bom, porque é uma pessoa equilibrada. Será que essa sensação de dedo na ferida não é justamente a gente meio que dando uma sacudida na poeira desses valores que estão aí, mas que estão adormecidos, que estão esquecidos, que não tá sendo visto, porque está no núcleo, porque a gente não descascou nada, agora que a gente está começando. E é assim mesmo, sabe? A máxima budista é essa: primeiro dói, depois transforma. Não tenha medo não desse desconforto, é assim mesmo. Sabe por quê? Porque não é sinal de saúde estar confortável e adaptado a uma vida doente. Isso não é sinal de saúde. Então, muito provavelmente, essa sensação de desconforto, né, de mar revolto, né, é o primeiro passo, sabe? Saia do porto, saia do porto. O navio, ele está seguro, está confortável quando está no porto. Mas não é para isso que se fazem navios. Não é para isso. Eu gosto muito de uma poesia do Pedro Salomão, que fala algo parecido. Ele diz: olha, a casa em reforma, ela não se reconhece nela mesma. Calma, não tem problema, continue sua obra, né? Essa bagunça é normal na construção. Não se preocupe, falta pouco para você morar em você mesmo, né? Olha que legal isso, né? Olha que legal. Então, e ontem a gente falou um pouco disso, né? Que felicidade é resistência, né? É a luta desesperada contra o gigante invencível que é o tempo e que tudo devora. Um dia pereceremos. Pereceremos. A felicidade é o que nós decidimos fazer até o dia dessa derrota. Da derrota anunciada e inevitável do fim do tempo pra gente. Eu vou perder. Eu sei que eu vou perder, mas eu vendo caro essa derrota. Eu vendo caro essa derrota. Essa venda cara, esse esforço, essa resistência contra o perecer inapelável do tempo, a gente pode chamar de felicidade. A gente pode chamar de felicidade. Então, felicidade tem muito a ver com ter feito valer a pena. E você não pode ter esperança de ser feliz. Você precisa decidir ser feliz. Mesmo diante dos nossos traumas e nossas dificuldades. Você não pode mudar o seu passado, eu sei. Mas você pode ressignificá-lo. O que chamamos de cura é justamente isso, né? É o estado de compreensão de um porquê. E essa sua visão, ela só se tornará clara somente e apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Porque quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro acorda. Acorda. E tem uma ideia de um pensador russo, Alexander Sokurov. Ele diz: olha só, o sofrimento ele forma a alma como nada mais pode fazer isso por você. Nada mais. O que é ruim para a sua vida? É o completo estado de bem-estar. É o subdesenvolvimento da alma. É o fim da alma, né? O bem-estar, a ausência de sofrimento, deixa a alma subdesenvolvida. Subdesenvolvida. E para não dizer que eu sou um defensor de uma vida ruim, não é isso que eu estou falando, né? Eu não acho que você deva perseguir o sofrimento. Isso seria antinatural. Eu acho que você deve aceitá-lo com coragem. Aceita o sofrimento com coragem, porque ele faz parte da vida e tem um propósito aí, né?
Entender que tem um motivo para ele estar ali. E aí você pensa que é o fim, sofre, dói, mas aí o tempo passa. Você começa a entender e a enriquecer. E isso termina como? Você rouba do sofrimento a lição que ele trouxe para você. Por isso é que Buda falava, primeiro dói, depois transforma. É mais ou menos a mesma coisa. Entender isso é um super primeiro passo, sabe? Puta, velho, é muito. Por quê? Porque esse primeiro passo ele pode até não te levar onde você quer ir. No meu caso, numa vida sem brigas, né? Num relacionamento que é redondo, harmônico, né? Não e eu não vendo a ideia do harmônico, do em paz, pelo silêncio e pela apatia. Vou repetir, né? Isso não é paz, é medo. Eu estou falando de paz verdadeira, paz de espírito, né? Esse primeiro passo de visualizar esse mundo, ele pode até não te levar já de cara aí onde você quer, mas ele já te tira de onde você está. Já te tira de onde você está. Porque a lógica é muito assim, né? O Osho falava isso, né? Algum dia, torturado pela realidade externa, né? Desesperado por ter visto tudo e não ter encontrado nada, você estará fadado a finalmente olhar para dentro de si. Porque se você não fizer isso, você não abandona aquela lógica dos relacionamentos, né? Que é porque você não se curou das feridas que você teve, você sempre fica jogando sangue em cima de pessoas que não te machucaram. É a lógica do fraco, né? Que precisa humilhar e diminuir o outro para se sentir forte. Você arrasta o outro para o seu mundo de pobreza e sofrimento, ao invés de se libertar, ao invés de acordar. Quando a pessoa acha que seu sofrimento lhe dá direito, né, de fazer mal aos outros, ela perde a chance, ela anula os efeitos positivos que esse sofrimento poderia surtir sobre a alma dela. Né? Ela perde a chance, né, de fazer o que o Sakurov falou. É a velha história conhecida, né, que eu sempre falo aqui. Nós nos preocupamos tanto em nos abaixar para pegar pedra para jogar no outro, né? No caso, o outro aqui, o do nosso relacionamento, né? O nosso parceiro de vida que convive com a gente sempre. A gente se preocupa tanto em se abaixar para pegar essa pedra para jogar no outro e não percebe que quando eu pego essa pedra, eu despavimento o meu próprio caminho. Essa pedra, esse sofrimento, ele não é para jogar no outro. Ele é para botar no seu caminho, como propósito, como entendimento, como evolução, para você sair daqui e ir para ali. Olha que espetáculo como reflexão. No dia que você entender isso, você se desapega dessa lógica da disputa e entra na lógica da verdade. Não tem problema se você não sentiu que é o certo, né? Voltaire já falava, né? Olha só, entre estar certo e estar em paz, escolha ficar em paz. Escolha ficar em paz. Isso não tem nada a ver com ser tolo. Se você confunde isso com ser tolo, admita. Talvez haja alguma pobreza espiritual aí. Uma visão pobre do mundo mesmo. Vencido todo esse pântano, né, você começa a perceber alguma calmaria espiritual. Por que essa calmaria espiritual é tão importante? Porque apenas em águas tranquilas as coisas se refletem sem distorção. Experimente se olhar em mar revolto. Você verá distorções de si mesmo. Né? Apenas uma mente tranquila te oferece a percepção adequada do mundo e de você mesmo. Né? Quando a mente fica tranquila, a alma fica dócil. Né? E você começa a enxergar as coisas como elas são. E vai abandonando, né, toda essa quinquilharia afetiva e que sempre te arrasta para o mal. Né? Por que é tão importante a gente entender tudo isso? E aí farei minhas as palavras de Carl Jung, né? Porque até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. E será um navio à deriva. Né? Por quê? Porque você não tem consciência de nada disso, né? De nada disso. Então, foi por isso que eu escolhi a gente falar
desse tema tão legal hoje, né? A fórmula perfeita do desequilíbrio ou para o desequilíbrio no relacionamento. E para que a gente entenda qual é essa fórmula perfeita, a gente tem que entender que na evolução nossa como espécie, a gente se acostumou nos livros de história a citar 3 grandes revoluções: revolução agrícola, revolução industrial e revolução tecnológica. Nós estamos no meio de uma outra revolução, revolução da informação. O advento e a explosão da rede social é o monopólio e a administração de informação. Informação sobre você, sobre suas amizades e sobre seus gostos. Isso é poderosíssimo, né? Mas é preciso que a gente entenda que houve uma revolução antes da Revolução Agrícola. Revolução essa mais importante até do que todas as outras. E por que eu te digo mais importante? Porque todas essas revoluções, a agrícola, a industrial, a tecnológica e hoje a da informação, ela permitiu que nós nos desenvolvêssemos. Essa primeira revolução, ela permitiu que nós sobrevivêssemos, né? Sem ela, nós não teríamos nos imposto ao mundo e às outras espécies. Eu não preciso te dizer que nem de longe nós não somos a maior das espécies, nem a mais forte. Mesmo na espécie do Homo, né, somos Homo sapiens, existiam outros, nós não éramos os mais fortes. O homem de Neandertal, por exemplo, ele era brutalmente maior e mais forte do que nós. Ele aniquilava a gente rápido. Há um consenso de que a primeira grande revolução chama-se revolução cognitiva. Para você entender a revolução cognitiva, é a capacidade espetacular que nós temos de acreditar no que não existe. É você estar aqui, onde eu estou em Teresina, e fazer parte de uma religião, se ela existe ou não, mas eu saber que lá no interior do Irã tem indivíduos da mesma religião e que eu estou unido a ele. Por quê? Porque temos um pacote de crenças, um conjunto de informações que acreditamos nós nas mesmas. É a capacidade que nós temos de acreditar que um pedaço de papel, aqui denominamos dinheiro, que ele é capaz de fazer com que você adquira as coisas. É capaz de fazer você acreditar que existe uma linha, às vezes toda irregular, que faz com que quem esteja aqui seja chamado de brasileiro e quem esteja acolá seja chamado de argentino, por exemplo. Né? É a capacidade que você tem de ligar no jornal hoje e ver que a ONU exigindo da Síria respeito aos direitos humanos. Quando no final das contas, nem a ONU, nem a Síria, nem os direitos humanos existem propriamente. São criações nossas. É a nossa capacidade cognitiva, capacidade de enxergar o que não existe. Esse feito permitiu que chegássemos até aqui e permitiu que subjugássemos tudo o que havia na natureza. Hoje somos senhores do mundo. Infelizmente, senhores insatisfeitos do mundo. Por isso destruímos, né? Por isso destruímos. Mas essa capacidade, que não sei chegar até aqui, ela permite que a gente também trabalhe ela para o mal, para o nosso mal, que é a nossa capacidade imaginativa de enxergar e acreditar no que não existe. Mark Twain fala que você já sofreu muitas coisas na sua vida. A maioria delas nunca existiu. Nunca existiu. A nossa capacidade de acreditar em coisas que não existem, né? Em dar trela para elas até o ponto de você materializá-la na sua cabeça, é um negócio espetacular. O medo, por exemplo, ele é um catalisador de realidades paralelas mesmo, sabe? E aí, se você começar a deixar isso mais complexo, como por exemplo, quais são os seus padrões afetivos, né? Como é que eles foram traçados na sua infância? Eles determinam o adulto que você é hoje. E aí, você, uma criança com padrões afetivos distorcidos, encontra, por exemplo, enormes necessidades de afirmação. E aí você começa a responsabilizar o outro pelas suas próprias pobrezas. O nome disso é insegurança.
É a ideia, por exemplo, quando você tem muita necessidade de afirmação, e aí você é um ciumento descontrolado. O que você está dizendo para o mundo quando você é ciumento? Né? Você está dizendo para o mundo que qualquer um é melhor do que você. Quando você é um ciumento ou você é uma ciumenta desmedida com relação ao seu parceiro, o que você está dizendo para ele é isso. Olha, eu sou tão ruim, eu sou tão pouco. Né? Eu tenho tão pouco valor e qualquer coisa que aparecer na rua poderá te roubar de mim. Por isso meus ciúmes, né? Por isso a minha posse, por isso a minha insegurança. E aí você começa, munido da sua incrível capacidade imaginativa, né? Que nos proporcionou essa revolução cognitiva, você começa a enxergar e a criar uma realidade absolutamente paralela, né? Paralela. Vou voltar para a ideia do Carl Jung, né? Inconsciente de si, né? Você vai dirigir a sua vida desgovernada, tudo o que acontece à sua frente você vai chamar de destino e nem vai perceber como você é um veículo desgovernado, né? Descontrolado de si. O que é que acontece com um veículo descontrolado? Imagina um veículo descontrolado na rua. Mais cedo ou mais tarde ele se choca com alguma coisa, né? Se choca com alguma coisa. E aí a gente começa a buscar compensações, né, para esse nosso padrão imaginativo e cognitivo distorcido, né, que responsabiliza o outro pelas próprias pobrezas, né, cheio de medo. Né? O medo é um puta catalisador de realidades paralelas. Né? Você enxerga o que for. Existem contos e mais contos e histórias ao longo do nosso pensamento, né, que dão um formato justamente a esses medos, né? E aí um dos veículos, né, ou uma das barreiras para lidar com isso é justamente o ego inflado, o descontrole do ego, que eu gosto de chamar de alvo fácil. Né? E por que eu chamo de alvo fácil? Né? Porque quanto mais desequilibrado você maior é o ego, mais afetado você é, tanto pelos aplausos quanto pelas críticas, né? E apenas o ego se ofende. Quanto mais forte é o ego, mais frágil você é, pois você ficará mais suscetível de ser atingido pelas palavras ou pelas atitudes alheias. Né? Diminua o tamanho do alvo e você será uma presa mais difícil de ser pega. Né? Diminua o tamanho desse ego e você será um indivíduo mais potente de si, né? Mais imune, né? Nem vai ao céu com os elogios, nem ao inferno com as críticas, né? O Buda não era Deus, o Buda não era um Deus, né? O Buda era um homem, o Buda era um príncipe que existiu realmente. Olha que interessante. Ele viveu ali numa região, num pequeno reino, depois de Cristo, né? Numa região próxima ali do Tibete. E o Buda, ele era filho de um rei, né? Era o príncipe, e o rei decidiu criar o Buda num ambiente de fantasia. Ele encastelou o Buda e não permitia que Buda visse o sofrimento. Um belo dia, com 15 anos, Buda sai do castelo com o seu amo, né? Que era o faz-tudo dele. E ele imediatamente viu um senhor velho e doente na rua. E ele se chocou com aquilo, né? E ele disse: as pessoas envelhecem desse jeito? E o servo dele disse: sim, senhor, as pessoas envelhecem. Ele disse: as pessoas morrem, as pessoas adoecem, as pessoas sofrem. Ele disse: sim, senhor. Mas como assim que eu nunca vi isso? Ele disse: pois é, eu estava aqui nesse castelo, mas o mundo é muito mais isso aqui. E ele pirou. E de uma vida de nababo e de fantasia, ele decidiu viver uma vida de extrema privação. E ele passou anos, né, perambulando por aí. Tem relatos dele na Índia, tem relatos dele na China. E diz que numa situação de extrema inanição que ele estava, reza a lenda que sentado à beira de um lago, no pé de uma árvore, ele viu um rapaz passando num vilarejo da Índia. E esse rapaz passando, ele percebeu, esse rapaz estava tocando um instrumento de cordas. Parece com um violão, mas lá eles chamam de cítara. E olha como as lições estão por toda parte, olha que lindo. Ele viu o rapaz tocando e percebeu o quê? Quando ele olhou aquela cítara, ele percebeu duas coisas. Ele percebeu que se aquela corda tivesse muito esticada, o som não sairia. Ele percebeu que se aquela corda estivesse muito folgada, o som também não sairia.
Daí ele criou as nobres verdades de Buda. E essas nobres verdades de Buda passam pela ideia do justo meio. E aí ele fala do reto agir, do reto pensar, do reto meio de vida, do reto sentir. Mas ele defende a ideia de que para que você tenha uma vida boa, uma vida feliz no seu relacionamento individualmente, você tem que buscar o justo meio. E ego é a descaracterização do justo meio. Ego é a superlativização do elogio, né? Da crítica e do elogio, né? Do afago e da pancada. Você é um alvo facílimo. E aí é a minha proposta de aprofundar ainda mais. Ah, mas eu tenho... Bom, já descobri que eu tenho um ego inflado, já descobri que eu sou uma presa fácil, já descobri que eu sou um Zé Ruela diante da vida, né? Tudo bem, já foi um passo. Mas e aí? Vai pra onde depois daí, né? Pronto, acabou. Você ficou sozinho, não tem com quem discutir isso, não tem onde buscar. O terapeuta, ele te oferece o remédio, ele não te oferece a cura. Eu não estou falando de anestesia, eu estou falando da cura. Então você precisa dar um segundo passo. Você já entendeu que seu ego é inflado. Agora você tem que entender por que ele é inflado. Porque é de posse dessa informação que você começa a desconstruir ele, né? Que você começa a desfazer essa revolução cognitiva que te permitiu chegar até aqui. Permite controlar essa capacidade imaginativa. E deixa de ser esse barco desgovernado, né? Que oscila, né? E que é atingido por qualquer bomba, né? Qualquer um que mete a mão te descaracteriza, né? É a ideia que a gente falou aí esses dias. Já prestou atenção que pote de barro que não passa pelo fogo, qualquer um que mete a mão muda a forma, né? Não é verdade? Então, olha a ideia do sofrimento voltando aqui, que eu acabei de falar, né? Do Sakurov, né? Ele diz, cara, o sofrimento, ele molda a sua alma. Diz, não, eu estou te dizendo que você tem que sofrer? Não, eu estou dizendo que faz parte da vida e que você deve encará-lo com coragem, né? Deixe de ser covarde diante da vida, né? É isso que vai permitir com que você molde o seu caráter, né? Com que você perceba que esses sofrimentos, eles estão aí por um propósito, né? Faça como Sakurov, roube do sofrimento o propósito que há nele, né? Tome dele, esvazie o sofrimento, né? Que aí ele vai embora. E aí você se desapega do sofrimento, né? E aí você entende Buda quando fala, não, cara, primeiro dói mesmo, depois transforma. Então tá aí a ideia do dedo na ferida, né? A ideia do tapa na cara. Tenha medo disso não. Se lance ao mar, saia do porto. Navios no porto são mais seguros mesmo, mas não é para isso que navios são feitos. Ok? E aí a gente avança, né? Eu estava vendo ontem um vídeo do Usain Bolt, né? Aquele monstro, né? E estava vendo também um vídeo do Muhammad Ali, né? O lutador de boxe, que originalmente chamava-se Cassius Clay, depois virou muçulmano, né? E mudou de nome. E os dois, sem se conhecerem, defendiam a mesma ideia, mesmo que nunca tivessem conversado sobre isso, né? Qual é a ideia? A ideia de que vencedores vencem dores. Vencedores não vencem adversários. Vencedores vencem obstáculos, vencem dificuldades, vencem fraquezas. E essa luta, não se, como diz Muhammad Ali, né, não se dá nos holofotes. Essa luta não se dá quando eu estou aqui no ringue dançando para vocês. Não, essa luta se dá no silêncio, segunda-feira de manhã, no sacrifício, no sofrimento, encontrando o propósito no sofrimento de treinar todo dia no frio, na chuva. Perceber que há mais coisas que podem nos assustar do que nos destruir. Sofremos mais em nossa imaginação do que na própria realidade. Essa é uma ideia de Sêneca, né? Uma ideia que tem 2.300 anos, lá de Roma, né? Então, perceber que essa união dessa nossa capacidade imaginativa com esse medo, com essa miséria que a gente tem, que é lá de trás, provavelmente padrões afetivos que foram alterados e distorcidos na infância, né? Eles vão fazer com que a gente jogue pedra no outro, né? Vai desequilibrar a relação, né? Vai fazer com que você não veja o mundo de forma não distorcida, né? Lembre da água. É a água calma que fazem com que você reflita as coisas sem distorção.
Você precisa de alma tranquila para que a sua percepção adequada de você mesmo e do mundo se faça sem distorção. E aí você abandona o medo e começa a se aproximar de outros sentimentos, né? Abandona a insegurança, começa a falar de perdão. Quando você entender, é um sinal bom esse. Quando você entender que perdão não tem nada a ver com o outro, perdão não é uma medalha, um benefício que você oferece ao outro. Perdão é a sua capacidade de você se livrar de algo que te faz sofrer. Então, quando você vira para o outro, independente do motivo, e diz: eu não consigo te perdoar, fudeu para você. Não é o outro que sofre com isso. Aí vale a máxima do Shakespeare, né? Isso é a mesma coisa de você tomar veneno e desejar que o outro morra. Não, se você não é capaz de perdoar, isso significa que você não é capaz de se livrar de algo que te faz sofrer. Você o grande prejudicado. E aí, de posse, né, disso, você vai se contaminando por dentro, né? Vai se contaminando por dentro. Aí vem o medo, aí vem a insegurança, aí vem os ciúmes, aí vem o ego inflado. Conseguiu entender a construção? É preciso que se entenda a construção para que eu possa fazer o caminho de volta, o caminho da desconstrução. É essa desconstrução que permite com que você reerga, né, reequilibre, né, desfaça a infraestrutura do desequilíbrio de um relacionamento. E respeitando aquilo que eu disse ontem, né, entendendo que há um tempo do mundo e um tempo da alma, um tempo que é seu. O tempo do mundo, ele patrocina esses valores. Porque ele precisa patrocinar isso para que ele te venda as pílulas de conforto, as pílulas de prazer, as pílulas de anestesia, né, de consciência, né? E aí tudo isso você compra, né? Compra no prazer, compra na coisa, compra na viagem. E eu não estou demonizando você fazer isso, não. Eu estou te dizendo que se isso for o que você precisa para ser feliz, tem algo muito errado na sua vida. Se o seu relacionamento tiver que ter coisa de fora para se validar, tem algo muito errado. Tem algo muito errado. É tudo de dentro. É tudo de dentro. Primeiro enxergando, depois entendendo, depois trabalhando isso dentro de você. Não tenha medo dessa dor, não. Vai doer, mas vai te transformar. Vai te transformar. Só quando você olha para dentro, você acorda. Se não é sonho, se não é ilusão. E falo sonho aqui com a terminologia ruim da palavra, né? Não é o sonho de querer algo, não. O sonho é o descolamento da realidade, né? É o desalinhamento entre a sua intenção, o que você sonha e o que você faz acordado, né? Esse desalinhamento entre a ação e a intenção é o promotor do desequilíbrio, né? É o promotor da ansiedade. Então, é isso que você está escrevendo aí. O que você nega te subordina, né? O que você aceita te transforma. Percebeu que o Lucrécio não estava tão errado assim? Que quando ele dizia: olha, a origem do sofrimento é o apego. É o apego. Apego e a comparação. Apego ao outro, sabe? As suas próprias expectativas em relação ao outro. Eu fico maluco com isso, porque eu já falei isso aqui outras vezes. Você já parou para pensar como é que esses caras viviam há 2.500 anos? Você já sacou que não tinha Wi-Fi, não tinha internet, não tinha consulta ao Google, não tinha roda de bate-papo no Zoom, não tinha nada disso. Os caras tiravam reflexões maravilhosas, né? Do nada, sabe? Da observação da natureza. O próprio Aristóteles, que tem o livro que talvez seja o Everest do pensamento moral e ético, que é um livro chamado Ética a Nicômaco, ele já dizia, ele disse: olha, eu tirei essas ideias da observação da botânica. Por isso é que o ano passado me convidaram para um bate-papo sobre o futuro da humanidade, e a primeira pergunta o cara já soltou nós somos a versão mais evoluída de nós mesmos? E um já levantou e disse: claro que sim, é inegável. E negar isso é no mínimo uma estupidez. Estava naquela semana que se comemorava o 50º da ida do homem à Lua. Um feito extraordinário, né? Fruto da nossa capacidade intelectiva. Isso é maravilhoso, né?
Mas aí, quando eu fui falar, eu fui obrigado a, né, a azedar mesmo. Joguei água no chope, porque eu disse, cara, depende, né? Qual o parâmetro, né? É da tecnologia? Sem dúvidas. Parâmetro da tecnologia, somos mais do que o que fomos em qualquer outro tempo, né? Mas não tem sentido sair das carroças para as naves espaciais e continuar sem saber para onde ir, né? Você perceber que há 2.500 anos o cara entrava num paradigma de pensamento desse e chegava a uma verdade dessa profundidade, e hoje a gente não precisa nem descobrir, era só aplicar, era só ler e aplicar, e a gente não faz, cara. A gente não faz, então será que realmente somos a versão mais evoluída de nós mesmos, né? Somos o que há de melhor na ideia do Homo sapiens? Eu não sei não, viu? Eu cada dia concordo mais com Saramago, quando ele disse que se a natureza e os outros animais acreditassem num Deus, o homem seria o seu diabo, né? O homem seria o seu diabo. Então, que a gente durma com essas reflexões e mais ainda, né, com a sensação de dedo na ferida mesmo, com a sensação de a que distância eu estou dessas reflexões dentro de mim, né? Como é que está a minha capacidade de enxergar as minhas próprias pobrezas, né? Qual o tamanho do meu ego diante do mundo, de mim mesmo e do meu relacionamento, né? E do outro. Eu sou ou não sou um alvo fácil, né? Perceber que esse medo a que eu me refiro e essa dor são paralisantes. A cura está nesse movimento, está nessa sensação de dedo na ferida, está nessa percepção de que talvez 2 mais 2 não dê 4, que talvez o buraco seja mais embaixo, porque a partir daí, eu repito, você vai ganhando potência, meu amigo, você vai ganhando potência e vai se movimentando. E é muito provável que você não chegue nunca num destino final. Mas é que também não se trata de chegar no destino final. Afinal, para que serve um caminho, né? Um caminho não serve para você chegar. Um caminho serve para você caminhar. Então que a gente construa o nosso caminho e que a gente caminhe, né? Que a gente no nosso relacionamento pavimente o nosso caminho e não despavimente ele catando pedras dele para tacar no outro, né? Sem perceber que quando eu faço isso eu estou sangrando outra pessoa com pobrezas que não foram elas que provocou, né? Pobrezas outras, né? E essas pobrezas outras que te causam desequilíbrio e sofrimento, tudo bem, todos temos. Você só precisa olhar para elas, entendê-las e curá-las em si mesmo, né? E curá-las em si mesmo. Não esqueça, né? Você já sofreu muito nessa vida e boa parte dessas coisas jamais existiu. Jamais existiu. Tudo é fruto do seu pensamento, da sua capacidade imaginativa, associado com essa insegurança, com esse ego inflado e com sua incapacidade de perdoar. Essa é a grande combinação que faz com que os relacionamentos se desequilibrem de tal maneira a se desfazerem. Tá bom? Fala pra mim depois, manda mensagem. Eu sempre respondo as mensagens. Fala pra mim por que você briga em casa. Fala pra mim quais são as suas objeções a tudo que eu falo. Eu não trouxe aqui a bandeira da verdade. Eu trouxe a bandeira da discussão, da problematização e da proposta de melhora de vida, né? Escreve lá no Stories. Eu respondo depois, tá bom? Esse vídeo vai ficar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Convida seu companheiro para assistir. Traz ele para o debate. Força a participação dele. Praticamente todo dia da semana eu recebo mensagem que diz isso. Por que você fala para mulheres, né? Por que você não fala para homem, né? Pois é. Eu realmente não encontrei um meio termo, né? Uma linguagem que servisse para os dois. Mas é porque eu acho realmente que as mulheres são mais capazes nesse momento de buscar essa reflexão, de trazer os seus companheiros. Eu não conheço o seu companheiro, mas você conhece. E você pode bem motivá-lo, né? A entrar nessa jornada para sair daqui e chegar ali, um ali melhor. Tá bom? Amanhã a gente conversa mais. Eu sou Adelino Júnior e eu ajudo você a alcançar uma vida sem brigas, a zerar as brigas de relacionamento em casa. Ok? Grande beijo, até breve.